Olá, começa agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o chanceler português João Barreiros, do Instituto Universitário Atlântico, IUA, sediado aqui no Brasil, que representa universidades, faculdades de Portugal, e ele está aqui para falar inicialmente sobre a parceria do Instituto com o Parlamento Alagoano na oferta aqui em Alagoas de um curso de pós-graduação em Administração Pública. Ele é doutor em Comércio Exterior e o chanceler João Barreiros ministrou uma palestra no dia 8 deste mês, para fazer a apresentação desse curso de pós-graduação, e a aula inaugural do curso ocorreu no dia 31 deste mês. E, portanto, vamos falar sobre essa atividade que hoje está se expandindo, no serviço público, a qualificação do servidor público, a necessidade que há de uma formação, muitas vezes, sobretudo na área da educação, porque o Instituto atua em várias áreas, sobretudo na área da educação, para mestres, doutores e por aí vai. Eu agradeço antecipadamente ao professor João Barreiros e aí eu pergunto, o que é que a gente pode esperar de uma parceria público-privada nesse sentido, de formar, capacitar cidadãos que, a priori, eles não teriam outra alternativa para fazer essa formação? Exatamente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer profundamente ao Parlamento de Alagoas a possibilidade que deu a uma universidade pública portuguesa poder colaborar com vocês na concretização de melhorar os quadros técnicos da Assembleia e, por feliz determinação do Presidente, foi decidido alargar isso a outros membros de outros órgãos públicos do Estado, porque efetivamente hoje nós temos o mesmo problema em Portugal, precisamos sempre de qualificar os nossos funcionários e, pela minha experiência de vida, quanto melhor for funcionar a administração pública, também a privada também funciona melhor. E nós tínhamos um problema que conseguimos resolver. Nós conseguimos montar uma parceria público-privada sem recursos de fundos públicos. Isto é, a Assembleia é um facilitador, para ajudar os seus funcionários, a comunidade em geral, mas não vai despender qualquer verba, o que também se compreende numa fase algo difícil que o Brasil também está vivendo, a crise mas que irá econômica, superar. Mas exatamente. Essa crise é mundial. O senhor acredita que há possibilidades de Brasil, superação, ainda que eu tenho o prazer de, como trabalhei muitos anos em comércio internacional, eu conheço 82 países. Deus deu-me essa oportunidade, mas eu posso lhe dizer uma coisa, o Brasil é só uma questão de tempo e de oportunidade. Mesmo que essa crise econômica tenha sido, digamos assim, iniciada por uma crise política? Não, vai resolver. O Brasil vai resolver. O Brasil tem um conjunto de forças e tem um povo. Bem, primeiro também tem um pouquinho de povo lusitano que somos nós, mas depois tem uma mistura de raças que é talvez o povo mais criativo do mundo, na minha modesta opinião. Então o Brasil vai ter criatividade, vai superar as crises. Nós há 6, 7 anos passamos por uma crise dramática em Portugal e olha, hoje mesmo, ao ler as notícias, fiquei super feliz porque no último trimestre a nossa economia cresceu 2,9%. Portanto, conseguimos superar a crise. E nós somos um país pequeno, com recursos muito limitados. A nossa grande atração hoje, dado o problema da segurança, é que Portugal é o terceiro país mais seguro do planeta. Portanto, nós temos o crime, é algo ainda, felizmente, não muito visível, o que também faz com que haja um aporte muito grande de turistas e de pessoas de outros países. Uma das principais portas de entrada da Europa, Sim. E, portanto, acho que o Brasil vai superar tudo isso. Eu já vim ao Brasil 202 vezes, só não conheço o Roraima, conheço o Brasil todo, e posso dizer uma coisa, quando me perguntam o que é que eu posso dizer, eu digo, o Brasil é único, não tem comparação com os outros países. Certamente. E eu acho que a primeira vez que eu vim aqui, a Alagoas... Há quantos anos? Já há bastantes anos. Era o Dr. Guilherme Palmeira, governador, me recordo. Tive o prazer de o conhecer. E nessa altura eu comprava açúcar no vosso estado, carregava barcos de açúcar para levar
olho para o Egito, para a Síria, hoje países que estão realmente em grande ebulição, e devo dizer uma coisa, mesmo dizendo que as coisas não mudaram, as Alagoas de hoje não têm nada a ver com as Alagoas de quando eu cheguei aqui a primeira vez, não é? E tive o privilégio de conhecer esta cidade. Eu sou suspeito porque o meu xodó no Brasil é Maceió. Tanto que o senhor tem residência fixa também aqui, tenho residência aqui, portanto. Pois é. Mas nós conseguimos de facto estabelecer uma parceria, porque também não faria muito sentido, não é? Estar numa altura difícil, o erário público está a gastar dinheiro, não é? Com a formação. Porque o Brasil, apesar de muitos defeitos, tem uma coisa, por exemplo, que o meu país não tem. Vocês têm um plano de carreiras, em que uma pessoa que tenha mestrado e seja funcionário público, normalmente ele vai ter vantagens, não é? Ele vai oferir mais, vai ficar mais bem qualificado e vai ter uma resposta que é dada normalmente por uma adenda ao salário, não é? Sabe que só o Brasil é que tem isso, mas isso faz com que, o que é normal, as pessoas querem crescer na vida também para melhorar a sua situação. Financeira, não é? Financeira, é normal, é inerente ao ser humano. E isso verifica-se em quase todas as áreas. Isso valoriza-se em quase todas as áreas. Eu posso dizer que essa é a razão porque nós hoje estamos abrindo no Brasil a 6ª versão da administração pública. Já não é o primeiro caso que nós abrimos da administração pública. Ainda na semana passada abrimos no Maranhão um curso da mesma universidade com género a este, e estamos em negociações que penso que terminarão em breve, muito bem, com o Cefaz de Alagoas, para fazermos algo, a Secretaria da Fazenda, para fazer algo semelhante com a Universidade de Coimbra na área de contabilidade pública, portanto, visando já as necessidades que efetivamente... Então o Instituto já está aqui atuando em outros sim, órgãos sim. públicos? Nós temos inclusive uma parceria com uma faculdade que é a FAT, onde temos um projeto com muitos alunos na área de recursos humanos. Inclusive estão já indo quase para Portugal os alunos para a 2ª fase, para terminarem o seu mestrado, não é? Pois bem, como está estruturado esse curso específico, né, de pós-graduação em administração pública, ofertado agora por meio do Parlamento Alagoano? Como está dividido? Está dividido em 2 fases. Para observarmos totalmente a lei brasileira e a lei portuguesa, não faria sentido que Portugal viesse fazer aqui mestrados e doutorados, porque vocês já são independentes há muitos anos. Portanto, seria ofender a vossa soberania. E a nossa lei também obriga a que o aluno tenha que, obrigatoriamente, obter o seu diploma em Portugal. Só que a lei permite e obriga a que todos os créditos que sejam obtidos ou em Portugal ou no Brasil sejam reconhecidos por outra parte. E os mestrados em Portugal são constituídos por 2 partes. Uma é um curso de especialização, o outro é a pesquisa. Então o que é que nós fazemos? Fica mais barato, não é? Mais económico para a sociedade e para os 2 países vir um professor de Portugal aqui, não é? Ministrar alguns seminários, entrarem também, e entram, muitos doutores brasileiros, não é? Para darem esse curso de especialização, e temos uma necessária adaptação ao Brasil. Isto é, não faz sentido vir aqui a falar da administração pública portuguesa, não é? Os alunos precisam de aprender a administração pública do Brasil. Do Brasil. Então aí serão pessoas dos tribunais de contas, doutores dos tribunais de contas connosco que têm parcerias, não é? Que virão dar aqui essas matérias específicas sobre fiscalidade. Não faz sentido vir falar de impostos. Como é que são os impostos em Portugal? Interessa ver como é que o sistema, a fiscalidade brasileiro é no Brasil. Porque esse aluno, depois de terminar a primeira parte aqui, que é esse curso de especialização, não é? Vai ser certificado por uma instituição brasileira, a nossa associada, temos várias. O aluno então é matriculado em Portugal no mestrado e tem várias opções. Se ele quiser, pode ir para Portugal. Se quiser, vai a Portugal de vez em quando. E se ele só quiser ir a Portugal, tem que ir lá uma vez no final, fazer a sua prova. A sua defesa. Hoje, felizmente, temos meios das novas tecnologias como o Skype e outros afins que nos ajudam. No momento que ele se matricula em Portugal, ele tem o direito, e faz parte da regra, tem um doutor português que o orienta. Mas se ele escolher, por exemplo, um tema sobre o Brasil, o que é normal, não é? Ele pode não querer estudar um tema sobre a Europa.
ele vai ter um doutor brasileiro, porque todas as nossas universidades têm muitos convénios com instituições brasileiras, não é? Além do nosso próprio corpo docente, devo dizer que esta instituição, que vem aqui a dar, para o qual esses alunos depois irão fazer um mestrado, que é o Instituto Politécnico da Guarda, uma instituição pública, até já tem convénios para fazer em graduação, por exemplo, com a Universidade de Mackenzie, eles têm graduação bidiploma Portugal-Brasil, porque isso agora também já existe. Pois é. Porque... Veja que já temos essa possibilidade do aluno. E com instituição como Mackenzie, de reconhecimento não, internacional. E com muitas públicas. Pois é. As nossas instituições, devo dizer, outro dia eu estive curiosamente com uma que tem 148 convénios no Brasil, com todas as universidades federais, com católicas. Isso, portanto, veio facilitar, porque é difícil as pessoas saírem, às vezes, 40 pessoas, não é? Poderem ir para outro país, largar o seu trabalho, enfim, as suas obrigações. O estudo à distância já é Mas ele forma... não é à distância, isto é presencial. A primeira parte é presencial. É presencial. E a segunda parte da pesquisa o aluno faz como quiser, porque a lei portuguesa permite que o aluno faça a pesquisa onde ele quiser. Se ele vai fazer um tema sobre o Brasil, onde é que ele vai ter elementos para pesquisar? Não é em Portugal. Brasil, exatamente. Será aqui que ele vai colher as estatísticas, que vai aos órgãos necessários, não é? Portanto, a nossa preocupação foi sempre fazer tudo dentro da lei. Professor, e dentro da lei, como fica essa questão para a tranquilidade das pessoas que vão participar, não é, desse curso? A questão da legalidade, do reconhecimento, do reconhecimento do pois, curso. Já estamos a falar de uma coisa... Não é um problema. Eu devo lhe dizer que lhe agradeço muito a sua questão, porque os piores problemas são os falsos problemas. Por exemplo, e é natural, o cidadão comum, e não é só no Brasil, em Portugal é a mesma coisa, pensa que um diploma obtido noutro país, que é o MEC desse país que vai reconhecer. De jeito nenhum. Nenhum MEC do mundo reconhece diplomas. Quer na lei portuguesa, quer na lei brasileira, por exemplo, o MEC delegou às universidades reconhecerem diplomas de outras universidades. Portanto, a única obrigação que existe é esta. Se um aluno está a fazer um mestrado em Direito, por exemplo, certo? Em Portugal, quem é que pode reconhecer no Brasil? Qualquer universidade que tenha um mestrado em Direito. É evidente. Alguém que tenha feito, por exemplo, uma graduação em Comunicação. Quem é que pode reconhecer em Portugal? Qualquer universidade portuguesa que tenha uma graduação em Comunicação. Só é preciso isso. E há aí duas grandes diferenças, se me permite. De qualquer país, só os federais podem reconhecer, mas de Portugal e do Brasil não. De Portugal e Brasil, qualquer federal, estadual, privada, católica, evangélica, qualquer... Isso em função do tratado? Do Tratado de Portugal-Brasil. Tanto que isso gerou uma grande diferença. É que enquanto os outros países se chama convalidação, de Portugal chama-se reconhecimento. Já é expressamente... Aliás, exato, para isso. E há que desdramatizar, digamos, essa imagem que existe e que acredito que leva cada vez menos, não é? Cada vez menos, porque eu posso dizer que só na semana passada nós abrimos 8 programas iguais a estes em São Luís de Maranhão. Portanto, porquê? Porque as pessoas de São Luís de Maranhão, há vários anos que este projeto está por lá a andar bastante, e elas vão lá, fazem o programa, reconhecem os seus diplomas naturalmente. É a facilidade de fazer. Eu até posso lhe acrescentar, se me permite, que eu tive o cuidado de o primeiro professor que vem dar aqui, é brasileiro, fez mestrado em Portugal, fez doutorado em Portugal, e ele pode dizer aos alunos como é que ele reconheceu os diplomas. Pois é. E a facilidade da língua, né, que a gente vai falar no próximo bloco. Essa é interessante, sim. É muito importante. Voltamos em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o chanceler português João Barreiros, do Instituto Universitário Atlântico, IUA, sediado aqui no Brasil, e que está fazendo uma parceria com o Parlamento Alagoano na realização, na promoção de um curso de pós-graduação em administração pública, melhor dizendo. E dentro
desse contexto, professor, falemos sobre a conjuntura de Portugal, se nós fôssemos fazer um comparativo, né, no tocante a essa qualificação que é feita por meio desses cursos. Como o senhor diria a realidade de Portugal e hoje no Brasil, já que essa ponte é feita constantemente, não é? Claro. Veja bem, hoje a realidade de Portugal é significativamente diferente do Brasil. Nós nos últimos, desde que houve a Revolução, portanto a queda da ditadura, houve grandes transformações, como sabe, no meu país. A Constituição de 88, claro, né? revimos a Constituição, veio a democracia e, na realidade, nós demos saltos muito importantes na área da educação, porque não há outro jeito de um país melhorar. O nosso PIB cresceu muito, não é? E, para lhe dar uma ideia, hoje, quem não tiver... Eu não sou qualificado para dar aulas no ensino fundamental. Tem que ser mestre num mestrado em qualificação para o ensino, que leva aproximadamente pelo menos 3 anos esse mestrado, e hoje quem não tiver mestrado em qualificação para o ensino não pode dar aulas no ensino fundamental em Portugal. E a relação salarial para essa qualificação? Hoje, se nós formos compararmos. É razoável. Se formos comparar. É superior a Portugal, efetivamente, não é? Embora Portugal seja um país que na Europa tem uma situação muito interessante. Os nossos salários mínimos são bastante inferiores a de outros países da Europa, mas Portugal também tem conseguido, é um equilíbrio bem interessante. Nós temos hoje um dos custos de vida mais baratos da Europa. Eu vou muitas vezes à Espanha, porque também tenho algumas universidades espanholas que temos relações, e na realidade eu estou a 200 km de Espanha. E devo dizer que eu almoço sempre do lado de Portugal, passo a fronteira, porque na Espanha até um café expresso custa 3 vezes mais que em Portugal. E uma refeição custa o dobro ou o triplo. Isto é, Portugal ainda é um país barato, o que leva a que efetivamente a cidade, por exemplo, do Porto, nos últimos 3 anos foi a cidade da Europa que cresceu mais o turismo. Porquê? Porque somos um país seguro, passa publicidade, acaba de ser eleita a praia mais bela da Europa, uma praia portuguesa, Eu vi. no Portinho da Arrábida. Uma praia até acidentada, é muito bela. Uma local é belíssima. Eu tenho o privilégio de morar... Lembra até Fernando de Eu Noronha. tenho o privilégio de ter uma pequena fazenda próximo dessa praia, realmente lá em Portugal. Em termos de segurança, nós passamos em 10 anos para o 3º lugar, e os 2 países que estão à frente de nós são ilhas, portanto é a Nova Zelândia e é a Islândia, portanto país continental, Portugal é o 3º país mais seguro do mundo, e como sabe isso ajuda muito no contexto de tudo. Em relação ao Brasil nem há nada mais a dizer, só lhe queria comentar um facto. O país onde há mais estudantes brasileiros a estudar é em Portugal. Anualmente, Portugal recebe muitos brasileiros. E tem um item extraordinário. A cidade do planeta que tem a viver mais estudantes brasileiros é Coimbra, com cerca de 5.000 estudantes brasileiros. A propósito, queria dizer o seguinte, basta pensar isso. Se não houvesse reconhecimento dos diplomas obtidos em Portugal, o que é que estavam a fazer esses milhares de estudantes lá? Exatamente. Portanto, basta, só que as pessoas também não conhecem isso, não é? Mas devo dizer que a própria economia da cidade de Coimbra, não é, tem uma grande dependência dos estudantes brasileiros que estão lá e tem estudantes em todas as áreas. Por exemplo, na área do direito, e como sabe, Coimbra é uma das antigas, das mais conceituadas escolas de direito do mundo, temos imensos advogados, juízes e promotores brasileiros que estudam, de tal maneira que eu penso que o curso de doutorado em Direito em Coimbra, 60% dos alunos são brasileiros, que estão fazendo doutorado em Direito lá, porque, como sabem, inclusive no Judiciário do Brasil, eu conheço muitos juízes brasileiros e promotores que fizeram doutorado nas nossas universidades. Professor, aqui em Alagoas, o Tribunal de Contas também firmou um convênio com a instituição? Sim, já tivemos um convênio, os alunos já estão na segunda parte, não é? Conselheiros que estariam também? Houve 2 conselheiros
que terminaram a primeira parte, mas por falta de tempo, penso que não puderam ainda ir para a segunda parte para Portugal. Inclusive, uma é presidente e outra é vice-presidente atual, a doutora Rosa. E, portanto, esta já não é realmente a primeira experiência, não é? Nós estamos, inclusivamente, com perspectivas de abrirmos este mesmo curso no Tribunal de Contas da União, mas temos que andar devagar, porque qual é o nosso problema? Portugal é um país pequeno, não é? E nós podemos ter até 500 alunos a querer fazer um mestrado connosco em Portugal, mas temos de ter cuidado, porque cada um, como eu referi, tem que ter um doutor, tem que ter um orientador. Então nós podemos ter 500, mas se nós só tivermos, por exemplo, 30 ou 40 doutores, não é? Para fazer não esse podemos, acompanhamento, não podemos satisfazer uma vai... demanda tão grande como o Brasil. Então temos que ser cuidadosos, criteriosos, e só vamos abrindo turmas à medida que nós temos efetivamente capacidade de doutores em Portugal para os poder orientar, senão seria um edifício sem alicerces. Para esse curso específico que está aberto agora no Parlamento alagoano, ele está aberto apenas para os servidores administrativos do Poder Legislativo ou é aberto a outros poderes também participarem, de outros órgãos, ou servidores de outros órgãos? A prioridade, lógico, são as pessoas ligadas ao Legislativo, até porque o convênio é com eles, com a vossa casa, não é? Mas a vossa presidência teve por decisão abrir a possibilidade a que pessoas de outros órgãos, e nós devo dizer que temos inclusivamente servidores públicos de várias prefeituras, até do interior, não é? Do Estado, alguns até de bem longe, que vão ser alunos, exatamente porque houve a possibilidade de ser aberto, não só, acho que aliás foi uma decisão até me parece bastante justa, porque o que interessa é que as pessoas sejam mais capazes e competentes. E a maneira de nós sermos capazes e competentes não vejo outra via se não ser estudar, não é? Pois é, essa capacitação de alto nível, não é, para um funcionário público, isso significa um maior conhecimento da área em que ele atua e também, como o senhor falou no início da entrevista, vai possibilitar uma ascensão no seu plano de carreira, né? Há uma perspectiva, especificamente em algumas categorias, isso é primordial, é necessário para que se tenha uma evolução, inclusive salarial. Não é? Embora, se me permite, e falando um pouco da história do ensino da administração pública, eu quero prestar a minha homenagem ao Brasil e a uma grande instituição brasileira que é a Fundação Getúlio Vargas, a EBAP, no Rio de Janeiro, porque há muitos anos atrás era o contrário. A EBAP e a Fundação Getúlio Vargas fizeram grandes programas para formar gestores públicos portugueses depois da Revolução, não é? E nos ajudaram muito. É realmente interessante, porque nós agora estamos fazendo o contrário e muitos desses professores e gestores públicos que existem em Portugal têm uma profunda ligação, como imagina, à Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que é uma escola de padrão mundial. Pois é. Em relação ainda aos convênios, aqui já existentes, foi feito também um convênio com a Associação dos Municípios Alagoanos. Nós temos um convênio com a AMA, vamos tentar desenvolver um projeto paralelo, mas numa perspectiva de gestão municipal, não é? Que é outra área. Portugal é o único país da Europa que tem mestrado em gestão municipal, curioso. O único país da Europa que tem mestrado em gestão municipal. À frente do seu tempo, não é? Não sei porquê, mas houve lá uma instituição que também é associação com a Federação dos Municípios, não é? E nós vamos arrancar com 2 projetos que serão um aqui e, curiosamente, também outro no Maranhão. O senhor falou 2, 3 vezes no Maranhão e eu pesquisando a atuação do Instituto verifiquei um laço sólido entre a instituição, né, e esses cursos que são ofertados no estado do Maranhão. Inclusive, um deles, a parceria é feita com a própria representação do sindicato dos professores lá na área de educação. Eu vou te explicar. Nós aqui ainda somos, digamos, uns bebés, estamos começando o trabalho, mas no Maranhão nós começamos o nosso trabalho há mais de 15 anos.
Então, connosco no Maranhão, já se formaram muitos mestres e doutores. E, curiosamente, o Simprocema tem uma característica. Na diretoria tem 3 pessoas, 2 das quais fizeram doutorado em educação connosco e outra fez mestrado connosco. Então, é natural, como já conhecem o projeto, conhecem a seriedade, não é, do nosso ensino. Já foram a Portugal, são mestres, não é? E é um sindicato bastante atuante, o Simprocema. Nós estamos fazendo imensos cursos nessa região, mas entrando em outras áreas que não são a educação. Isto é, nós estamos fazendo matemática, história, geografia, porque, infelizmente, o Brasil tem áreas que têm muito pouca demanda. Carência também de profissionais, veja, por exemplo, não é? E talvez esse curso também saia aqui, curiosamente, em Alagoas. Nós nunca esperamos, e um dia de uma conversa nasceu a hipótese de abrirmos um curso de especialização de acesso ao mestrado em farmácia de Coimbra, que está lá hoje a funcionar. Isto é, até em farmácia, que era uma área que nós nunca esperávamos, digamos que o Brasil tivesse necessidades, não é? Nós verificamos que o Brasil é altamente deficitário na formação de mestres em farmácia. Qual a maior expertise do Instituto nessa área de formação? O nosso ponto forte é administração pública, educação, o líder, o carro-chefe é a educação, em todas as áreas. Temos mestrados temos até mestrados muito interessantes, muito inovadores, de Coimbra, em que se estuda quais são os brinquedos adequados para desenvolver as crianças quando são jovens. Temos muitos em gestão da educação, temos muitos em educação especial. Acabamos, por acaso, também de assinar um convênio com a APAI de Alagoas para vermos a educação especial, supervisão pedagógica. Então, o nosso carro-chefe, eu diria, primeiro educação, e depois tem 2. Os outros a seguir são criminologia, que é uma área em que nós somos bastante fortes, e também administração pública. A administração pública só não temos capacidade de, dada a dimensão de Portugal, de satisfazer a demanda, porque realmente o Brasil é um continente, não é? Que é muito Nós somos maior, um país pequeno, exatamente. Mas a administração pública é um curso que tem tão grande procura que eu posso dizer que conheço um caso, não muito longe daqui, em que costuma haver mais de 1000 candidatos para 40 vagas, ali em Pernambuco. Portanto, há um grande desejo das pessoas se formarem em administração pública, mas há uma falta muito grande desses cursos no Brasil. Até porque isso empodera o servidor, ele tem o conhecimento a serviço da sua cidade, do seu estado, do seu país, e certamente um país desenvolvido pela educação e pela gestão pública, certamente que vai produzir uma prestação de serviço bem à altura da expectativa da população, não é? Não tenho dúvida. Os países que mais investiram em educação são os países mais ricos do mundo, não é? E até há um caso muito interessante que me despertou. Eu nunca fui, conheço quase toda a Europa, mas nunca fui à Finlândia, mas um dia destes eu tenho interesse lá ir. Sabe que na Finlândia os professores mais bem pagos são os do ensino fundamental? São os docentes do ensino fundamental. Ganham muito mais do que os professores universitários. É a base de toda... Exatamente. Por causa de ser a base e porque eles acham que aí é que está o foco... O cuidado maior. E eles são dos países... Bem, primeiro, é o país que tem menos corrupção, como sabe, no mundo. Começa logo por ser um ponto bem positivo. E eles são muito inovadores na área da educação. Muitas das coisas... do que há de novo hoje na Europa na área da educação, veio muito dos países nórdicos e, nomeadamente, da Finlândia, sabe? É um país que vale a pena seguir, porque na área da educação eles realmente são extremamente inovadores. E é dessa inovação que o Brasil, precisa. Vamos chamar o nosso segundo e último intervalo. E já, o Frente a Frente está de volta. Estamos
de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o chanceler português João Barreiros, ele que é do Instituto Universitário Atlântico, o IUA, sediado aqui no Brasil, mas que está fazendo uma parceria, não é, com entidades públicas e privadas também, no sentido de promover a pós-graduação, seja ela em nível de especialização, mestrado ou doutorado, em várias áreas. E aí, voltemos à questão nossa, aqui no Parlamento Alagoano, como o senhor pode mensurar já a expectativa da realização desse curso? O senhor que já ministrou uma palestra para o conjunto. Bem, veja, nós temos uma turma constituída e existe eventualmente a hipótese de podermos tentar abrir até uma segunda turma. Porque nós não gostamos de turmas muito grandes nestas áreas de administração pública, não é? Porque temos de tomar algum cuidado, mas existe a possibilidade, dada a demanda, de podermos inclusivamente ou abrir o leque de mais meia dúzia de alunos, não é? Eventualmente, dada a pressão que existe, ou até de, a prazo relativamente curso, podermos abrir uma segunda turma. Existe essa possibilidade. A Universidade nos deu essa condição, essa possibilidade. E o diferencial do curso, propriamente dito, professor, como a gente pode mensurar esse diferencial? Eu acho que o diferencial, no fundo, e mesmo que falemos de realidades que são um pouco diferentes, vamos exatamente tirar vantagens disso, não é? Primeiro, vamos ter um corpo docente de portugueses e brasileiros. Portanto, cuja língua é a mesma. Dificuldade. Aliás, como dizia o Fernando Pessoa, não é? Nossa pátria, onde está a nossa língua. E realmente eu nunca me senti estrangeiro no Brasil. No Brasil? Como eu penso que... Nem nós em Portugal. Sim, né? há realmente grandes afinidades. Depois, este curso vai ter uma característica em que o aluno tem uma grande opção. Ele tem a oportunidade de fazer, no futuro, depois na segunda parte, um mestrado mais académico, ou se quiser, ele pode fazer um mestrado profissionalizante. Nós temos as duas vantagens. Portanto, que difere um pouco do Brasil. Do Brasil, há de início, ele ou é académico ou é profissionalizante. Já é definido aqui o aluno. no início. Segundo, na realidade, todas as matérias que forem dadas, não há linhas bem definidas para a pesquisa. O aluno vai escolher pesquisar aquilo que ele gosta e aquilo que ele queira e que eventualmente interesse também depois à instituição para que ele trabalhe, não é? Portanto, essa já é uma vantagem. Também nós vamos apimentar, no bom sentido, e iremos fazer várias videoconferências de Portugal para cá, para complementar esta formação com vários temas que até sejam sugeridos pelos nossos alunos. Pelos alunos. Isto é, no fundo eu costumo dizer que nós estamos fazendo a coisa mais difícil, de certa maneira, algo que não é fácil. Por exemplo? A propósito, isto aqui é um celular, está aqui, vai-se vender um produto tangível, não é? Está aqui. No caso de um projeto como o nosso, em que o aluno primeiro vai fazer uma pós-graduação, essa pós-graduação é o acesso para ele depois entrar no mestrado, não é? Ele é que vai fazer o produto, porque o produto que ele vai fazer vai ser a sua dissertação, que vai mais nascer tarde, daquela experiência. E depois, aquilo que ele fizer até pode publicar em livro. Então eu às vezes digo, quando dizem assim, o que é que tu realmente fazes? Olha, eu vendo ciência, tento que os alunos façam produzam ciência também. Ciência, não é? mas na realidade esse é o mais interessante, é que o nosso produto é intangível. No fundo nós estamos, eu às vezes me considero um vendedor de sonhos, mas quem vai concretizar o sonho, não é? É o nosso cliente. É o aluno, exatamente. E cada um vai produzir, não é verdade, um trabalho que não é igual ao outro. Porque um há de ir para a administração pública local, ou há de estudar a parte do direito público, não é? Portanto,
é realmente, posso dizer, apaixonante trabalhar nesta área. É porque é educação, não deixa de ser. Sim, é educação, mas digamos, aqui já num patamar e num nível elevado, porque nesta área já aparecem pessoas com muita experiência, com grande experiência, e que, inclusivamente, até os nossos professores dizem que estão sempre a aprender. Mas o conhecimento está aí para a gente continuar a vida inteira, não, né? E hoje com o movimento que existe, com as novas tecnologias, quem não se aprimorar diariamente, de facto vai estar perdido no mercado de trabalho. E eu penso que o Brasil precisa, de facto, muito de, talvez, formar quadros cada vez mais qualificados na administração pública. Até porque porque os problemas que se põem aqui também são muito grandes. Primeiro, é um país muito populoso, não é? E todos os dias se põem problemas muito complicados. Sem falar no envelhecimento da população, não é? Para resolver, mas o Brasil, para a sua dimensão, tem realmente, e porque ainda tem uma razoável taxa de natalidade, não é? Eu diria, com toda a sinceridade, que não é a mesma coisa ser gestor público no Brasil ou ser gestor público num país da Europa. Lá as coisas já estão todas praticamente rotinariamente feitas. Veja que a Itália funciona. A Itália, por exemplo, e mais o caso da França, a França, se não tiver governo, funciona na mesma, porque tem a estrutura dos diretores gerais, que estão abaixo dos secretários e dos ministros, não é? Que estão ali sempre, não é? E que administram o país. Administrativamente são eles que seguram, não é? Ao passo que em Portugal nós estamos a caminho disso, mas também ainda não totalmente. Também temos sérias falhas na nossa administração pública, não é? Mas não na alta complexidade que ocorre no Brasil, não é? Mas o Brasil, eu não sei, acho que nós ajudamos a construir um mundo muito grande. Primeiro quando descobrimos o Brasil e depois os portugueses que eram também bandeirantes, não é? Que conseguiram fazer este grande universo, não é? Fizemos assim um trambique contra os espanhóis, não é? Porque na realidade, se fosse aplicado o tratado que dividiu o mundo, não é? Entre portugueses e espanhóis, o nosso Brasil de língua portuguesa acabava em Belo Horizonte, não é? Mas na verdade ele ficou quase até ao Pacífico. Isto porque o rei de Portugal não foi muito sério em relação aos reis de Espanha, não é? Então, 27 estados, não é? E eu conheço, graças a Deus, muito bem o Brasil. Posso dizer que, de facto, um alagoano tem características tão diferentes de uma pessoa do Rio Grande do Sul. É o país continental que somos, não é? São pessoas que têm uma visão, bem nem diferente. É melhor nem pior, são sociedades que às vezes são muito diferentes, os problemas são muito diferentes, os desejos são desafios também muito diferentes. Portanto, eu considero que ser gestor no Brasil, ou ser político no Brasil, ou ser presidente da República no Brasil, não é? É uma coisa muito mais difícil do que ser presidente de um país da Europa, é evidente. Até porque na Europa o poder público, ele funciona, como o senhor acabou de dizer, há uma estrutura administrativa que garante. Anos. Exatamente. Também não podemos comparar um país como Portugal, que tem 800 anos, com o Brasil, que tem 500 anos, mas ainda de independente ainda tem muito poucos, não é? Exatamente. É um bebê, não é? Em relação à variável tempo. Exatamente. Portanto, não há como comparar, exatamente. Eu acho que às vezes as pessoas e até os brasileiros podem ter razão nas suas retificações, e terão, não é? Mas acho que também tem que ser um pouco mais tranquilos, talvez, a analisar que o país é muito novo, não é? A sociedade ainda tem que ser muito sedimentada e que até mesmo educar um povo tão grande não é fácil, porque os valores, não é? Para, por exemplo, proporcionar a formação de milhares de mestres que o Brasil precisa, por exemplo, na área da educação, são valores estratosféricos, porque tudo no Brasil é superlativo. É muito grande, não é? Exatamente. E os desafios da administração pública são sempre que, de certa maneira, e então com o envelhecimento isso está-se a passar na Europa, das populações, os recursos públicos, de certa maneira, vão diminuindo, não é? Sim, mas que nós temos digamos assim, um setor público
que, ao longo dos anos, não houve uma preocupação em talhar esse profissional da maneira que nos países desenvolvidos ocorre, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, mas essas questões relacionadas a boas práticas de gestão têm muito a ver, aí vamos para a retórica da educação. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso eu acho que o Brasil só vai conseguir superar quando efetivamente talvez tenha que começar a qualificar melhor os seus professores do ensino fundamental, não é? Uhum. O Brasil deu um grande salto nos últimos anos, qualificando também muitas pessoas a nível do ensino superior, mas talvez também precise de olhar um pouco para a base, não é? Da Exatamente pirâmide, isso. porque ter depois um ensino superior relativamente de qualidade, não é? Há uma frustração nas universidades. Mas o problema é genérico. Sabe que em Portugal também, mesmo assim, com todos esses cuidados, eu percebo que tenho um primo meu que é professor na Universidade de Lisboa, e ele disse-me, João, todos os anos, os alunos que me chegam ao primeiro ano têm menos qualificação do que no ano anterior. Portanto, veja, não são só problemas do Brasil. Contingenciamento de recursos para a educação pública. E não é só isso anos também. Seguidos. E hoje os jovens têm... Quando eu era jovem, as minhas solicitações eram completamente diferentes. As não é? aspirações. Hoje exatamente. Os jovens têm tanta solicitação que realmente é mais difícil hoje equilibrar o tempo para estudar, para a internet, para outras atividades. O uso racional da internet, não é? Melhor dizendo. Esse é um problema muito complicado. É que hoje o grande problema é transformar a informação em conhecimento. Porque na internet temos informação às vezes a mais, não é? E é preciso saber trabalhar. Esse acho que hoje o grande problema que as novas tecnologias nos trouxeram é porque se nós pegarmos num tema e pusermos lá, saem 8 milhões de coisas. É, portanto, transformar a informação em conhecimento, eu acho que é o grande problema que hoje se põe a qualquer pessoa que realmente trabalhe todos os dias, e todos nós hoje já não podemos viver sem ela, não é? É verdade. Voltando para a questão final da nossa entrevista, certo. Que já estamos finalizando, infelizmente, o curso tem a duração de... Aqui são cerca de 14 meses. Depois o aluno é matriculado em Portugal, tem direito a residir em Portugal, automaticamente, vai lá quando quiser, tem de 12 a 18 meses para poder fazer o seu trabalho, não é? Ir lá, é publicado no Diário Oficial, que ele vai prestar provas públicas, não é? E obter lá o seu grau de mestre. Condição essencial para poder ser reconhecido no Brasil. É assim que a lei brasileira diz. Artigo 48 da LDB. Graus académicos obtidos no exterior. Então, isso... A Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil determina que para um diploma ser reconhecido no Brasil tem que ser obtido legalmente no exterior. E essa legalidade está constituída. Isso nós, como imagina, não abdicamos. Embora haja instituições de outros países que fazem as defesas nos consulados em Brasília, mas isso não é legal, não é correto. O aluno tem que ir lá. Também não faria sentido, e era algo muito virtual, o aluno ser mestre pela Universidade de Lisboa ou pela Universidade de Coimbra e nunca lá ir, não é? É verdade. Bem, eu agradeço ao senhor pela participação aqui conosco e sucesso na realização desse curso e que outros cursos de pós-graduação sejam feitos aqui para os servidores públicos de Alagoas. Eu lhe agradeço muito também à Assembleia, a confiabilidade que teve nas nossas universidades e na nossa instituição, faz, digamos, a junção das parcerias, e vamos em frente. Vamos em frente. Obrigada. Tocando em frente, como diz o Almir Sater, uma das canções que eu mais gosto do Brasil. Bela, também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui. Frente a frente.